Jesus nos envia não com mochilas pesadas, mas com corações desarmados e bocas que saibam desejar a paz. São Lucas capítulo 10, versículos do 1 ao 12 e versículos do 17 ao 20. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras deste 14º domingo do tempo comum trazem como tema central o envio. Deus escolhe pessoas, confia a elas uma missão e as envia ao mundo e às pessoas. Esses enviados agem em nome de Deus e são chamados a testemunhar, no meio dos irmãos, o projeto que Ele tem para a humanidade e para o mundo. No Evangelho, nós vemos que Jesus, a caminho de Jerusalém, envia 72 discípulos à sua frente, para irem a todas as cidades e lugares por onde ele ainda passaria. A missão desses discípulos é a mesma de Jesus: anunciar a boa nova do reino de Deus e curar aqueles que estão feridos pelas dificuldades da vida ou pela maldade humana. Por meio da ação desses enviados, o reino de Deus se concretiza, vencendo tudo aquilo que oprime e escraviza as pessoas. Hoje, na primeira leitura, um profeta anônimo, enviado a um povo desanimado em Jerusalém, anuncia o amor de Deus comparável ao amor de um pai e de uma mãe. O profeta, como todo enviado de Deus, é aquele que leva consolo aos filhos de Deus, livra-os do medo e os enche de esperança no mundo novo que está por vir. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo compartilha com base em sua própria experiência qual deve ser a prioridade de quem é enviado por Jesus. No centro da missão de qualquer enviado está a cruz de Cristo, o jeito como ele amou até o fim, até o extremo, dando a vida por todos. São Paulo afirma que tem buscado viver fielmente essa missão e as marcas em seu corpo, que é resultado do sofrimento enfrentado por causa do Evangelho. Nos versículos do Evangelho de hoje, assim como as leituras que acompanham esse Evangelho nessa liturgia do domingo, traça diante de nós um retrato audacioso da missão cristã. Um envio feito por um Deus que é consolo, uma cruz que se torna glória e um júbilo que não se apoia em resultados, mas no mistério da pertença ao céu. Nós somos chamados, como escreveu São Paulo, a sermos uma nova criatura. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Onde o homem e a mulher não se medem mais pelas marcas do mundo, mas pelas marcas de Cristo no próprio corpo. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. O profeta Isaías, na primeira leitura, nos apresenta a figura de Jerusalém como uma mãe consoladora. Deus fala: como a mãe consola o filho, assim eu vos consolarei. Isaías 66, versículo 13. A palavra hebraica para consolar é niham, e carrega em si a ideia de mudança interior, de um coração que se comove diante do sofrimento do outro. Esse consolo não é mero afago emocional, mas um gesto divino que se inclina sobre o povo ferido para transformá-lo em sinal de vida. A imagem da mãe que nutre e embala no colo remete à visceralidade do amor de Deus, um amor que pulsa nas entranhas, o rahamim, o termo que na Bíblia designa a misericórdia de Deus a partir do seio materno. É nesse espírito que Jesus envia os 72 discípulos, 2 a 2, a toda cidade e lugar onde ele devia ir. A missão, portanto, não é uma tarefa que fazemos em nome próprio. Ela é preparação, ela é antecipação. A nossa missão é anúncio da presença do Senhor que vem. O Evangelho não exige façanhas espetaculares, mas um testemunho humilde, um testemunho encarnado da proximidade de Deus. A simples saudação: paz
a esta casa. São Lucas capítulo 10, versículo 5. E isso já é anúncio de um reino que não vem com alarde, mas que se comunica com um sopro, a paz, eirené do grego, o dom messiânico por excelência, que reconcilia, que cura e que restaura. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, porém, não esconde o desafio. Eis que vos envio como cordeiro entre lobos. O cordeiro, arnion, na tradição bíblica, é o símbolo de mansidão, de sacrifício e também de obediência. E o lobo representa um mundo hostil, competitivo, predador. Não há aqui ingenuidade. O missionário cristão não é um estrategista do sagrado, mas alguém que se expõe, que desarma, que se oferece com presença alternativa em meio ao conflito. O cristão verdadeiro nunca se ajusta plenamente às lógicas do mundo. E não porque é contra o mundo, mas porque vive a partir de outra lógica, a lógica do reino. São Paulo, em sua carta aos Gálatas, afirma com vigor: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra usada para gloriar-se é kalkastai. Pode também ser traduzida como orgulhar-se, exultar. Mas São Paulo não exulta por vitórias humanas, e sim por aquilo que o mundo considera fracasso: a cruz. Ela é o lugar da revelação de um amor que se entrega até o fim, o selo de uma nova humanidade. Ao dizer que carrega em seu corpo as marcas de Jesus, o apóstolo usa o termo estigmata, que significa originalmente os sinais gravados no corpo de escravos ou soldados, indicando a quem pertenciam. São Paulo reivindica como identidade o pertencimento total ao Cristo crucificado. Isso muda completamente sua relação com o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, é nesse pertencimento que se dá o sentido à alegria do retorno dos discípulos no Evangelho. Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Mas Jesus adverte: não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes porque vossos nomes estão escritos nos céus. São Lucas capítulo 10, versículo 17 e versículo 20. Aqui nós encontramos um dos pontos mais delicados e libertadores do discipulado. O verdadeiro júbilo não está no sucesso, no prestígio ou na eficácia, mas na certeza de estar em Deus. A palavra grega para escritos, engrafo, indica uma inscrição permanente. Nós somos inscritos nos céus não porque vencemos, mas porque pertencemos ao Cordeiro. A tradição patrística ecoa essa verdade com beleza. Santo Ambrósio, grande mestre, que Santo Agostinho admirava, ele comentando esse trecho, afirma: não é o poder que nos faz bem-aventurados, mas a graça. Não é o êxito das obras, mas o nome escrito no livro da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a missão de cada um de nós cristãos é anúncio de um reino que passa por nossos corpos, por nossas feridas, por nossa fragilidade assumida com fé. Como afirma o Catecismo da Igreja, a missão da Igreja deriva da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. E essa missão acontece onde nós estamos, em nossas casas, ruas, amizades, trabalhos. Jesus nos envia não com mochilas pesadas, mas com corações desarmados e bocas que saibam desejar a paz. Portanto, é preciso deixar que o Evangelho nos marque de forma tão profunda que sejamos sacramentos da ternura de Deus. Não é o êxito que nos salva, mas a pertença. Não é o número de conversões, mas a fidelidade ao reino que nos foi confiado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que neste domingo, nessa Eucaristia celebrada, renovemos nossa vocação batismal de sermos enviados,
mansos e alegres, com os olhos fixos no Cordeiro e os pés no caminho que leva ao céu, onde já está escrito o vosso nome. Um santo domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.